Boa tarde, meus irmãos. Que a bondade do Pai seja com cada um de nós a cada dia. Quero convidá-los ao estudo da preciosa Palavra de Deus e nessa tarde eu gostaria de convidá-los a entender um assunto da Bíblia que é muito didático e muito prático. Por que que o povo de Israel passou 40 anos no deserto? Por que 40 anos no deserto? E o tema da mensagem é este: não prolongue o seu deserto. Eu quero começar te convidando a entender isso, vendo comigo aqui o seguinte texto. Números, capítulo 14. Números, capítulo 14. A partir do verso 30, diz assim. É Deus falando com Israel. Deus diz: sim, nenhum de vós entrará na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. As vossas crianças, sobre as quais disseste que seriam capturadas, farei entrar nessa terra, e elas conhecerão a terra que rejeitastes. Quanto a vós, porém, vossos cadáveres cairão nesse deserto. Vossos filhos serão pastores no deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres sejam consumidos nesse deserto. Meus irmãos, está aqui a passagem. O povo de Israel está diante da terra prometida. Está pronto a entrar. Só que Deus fala que aquelas pessoas, elas não entrariam. Os filhos delas sim, mas elas não. Ao contrário, elas ficariam vagueando pelo deserto por 40 anos. Por que isso, meus irmãos? Aqui tem uma lição muito importante para a vida cristã. Não prolongue o seu deserto. O povo de Israel vai passar 40 anos, mas não precisava disso. Vamos entender bem. Olha, por favor, Êxodo, capítulo 13, versos 17 e 18. Êxodo 13, versos 17 e 18, dizem assim: quando Faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim fez o Senhor o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Então veja bem, quando Deus tira o povo de Israel do Egito, Deus poderia ter conduzido o povo por um caminho mais rápido. Alguns falam que é um caminho de 11 dias. Alguns falam que é um caminho de 2 meses. Era um caminho bem mais rápido. Talvez 11 dias se a pessoa fosse sozinha, onde o passo é mais apressado. Como ia uma multidão, talvez fossem 2 meses, esse caminho mais rápido que o texto aqui está dizendo. Só que Deus preferiu levar o povo pelo caminho mais longo. Por qual razão? Aqui está dizendo que era para que o povo não ficasse logo assustado com a guerra. Quando o povo de Israel sai do Egito, o povo de Israel sai como povo, como uma etnia, mas sai ainda desorganizado como nação. Então Deus vai conduzir o povo por um caminho mais longo, e nesse caminho mais longo, o que vai acontecer? O povo de Israel teria tempo para ser organizado como nação. Nesse meio tempo, o povo de Israel recebeu de Deus a lei, recebeu o sacerdócio, se tornou então um povo realmente orientado pelo Deus Todo-Poderoso. Levou-se 2 anos para que o povo então ficasse organizado. Depois desses 2 anos, o povo agora está de frente da terra prometida. Então, foi um caminho mais longo. Foi um caminho mais longo que levou 2 anos. Nesses 2 anos, o povo foi organizado como nação, o povo recebeu a lei, recebeu o sacerdócio. Então, o povo estava pronto para entrar na terra prometida. Mas, ao invés de adentrar agora, o povo, infelizmente, vai precisar andar mais 40 anos no deserto. Por que isso? Vamos entender então a passagem. Meus irmãos, entendamos isso. Deserto é necessário.
Mas o tempo mais curto ou mais longo no deserto vai depender da forma como nós agimos diante de Deus que está nos conduzindo. Então Deus nos conduz ao deserto. O deserto é necessário. Agora, um deserto mais longo ou um deserto mais curto vai depender da forma como nós agimos com aquele que nos guia em nosso deserto. Como é que nós lidamos com Deus? Aí, meus irmãos, o que a gente precisa saber? Aqui a gente vai ver bastante a Bíblia para a gente poder entender a passagem. Quando Deus coloca o povo de Israel diante da terra prometida, depois de 2 anos caminhando pelo deserto, Deus manda com que levante-se espias para adentrar a terra prometida. Deus mandou 12 espias, cada um dos espias representando uma das tribos de Israel. Então esses espias, eles entrariam na terra prometida, fariam uma incursão, e nessa incursão voltariam e daria relatório ao povo de Israel, para o povo de Israel saber como é que era a terra. Olha, por favor, o capítulo 13, versos 18 a 20. Diz assim: Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nelas há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias da uva. O que os espias deveriam fazer? Um relatório completo. Tinha que ser um relatório minucioso. Nesse relatório, os espias deveriam ver quem eram os habitantes. Se era um pessoal mais forte, um pessoal mais fraco. Deveria ver como é que eram as cidades. Se eram cidades mais fortes, se eram cidades mais fracas. Deveriam ver como é que era a terra. Se era uma terra fértil, se era uma terra estéril. Então deveria fazer um relatório minucioso. Meus irmãos, Deus, Ele é sábio e Ele não quer que nós demos passos no escuro. Então Deus quer que a gente se intere das realidades. Nós estamos na nossa caminhada. Jesus Cristo falou, quando você for para uma guerra, procura saber se você tem exército suficiente para enfrentar o inimigo. Então ele não quer que nós demos passo no escuro. Refletir, se inteirar, procurar saber dos pró e dos contra é sábio e é direção de Deus. Veja como é que é o inimigo, veja como é que é a terra, veja quais são os benefícios e os malefícios. Até aí tudo bem. Então está o povo de Israel de frente da terra prometida, depois de 2 anos pelo deserto. E está na hora de adentrar aquilo que Deus prometeu, de desfrutar. Mas, para dar passos seguros, para dar passos com sabedoria, manda espias, procura se inteirar. Os espias vão e se inteiram. Os espias procuram saber tudo o que acontecia. E aí os espias voltam para trazer, então, os desafios. Olha o capítulo 13 ainda, 28 e 29. Os espias dizem, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus ao pé do mar e na beira do rio Jordão. Então eles voltam e eles vão falar das dificuldades. Eles falam, olha, está cheio de inimigo. Meus irmãos, o que a gente vai perceber aqui? Não existe coroa se nós não estivermos dispostos a lidar com as cruzes. Sem cruz não tem coroa. A terra prometida mana leite e mel. É uma terra de liberdade, é uma terra de alegria. Mas é uma terra onde tem inimigos que precisam ser vencidos. Para desfrutar o leite, para desfrutar o mel, tem que vencer os inimigos. Meus irmãos, a vida cristã tem coroas. A vida cristã tem bênçãos. A vida cristã tem muitas alegrias.
Mas para que nós possamos desfrutar das coroas, das alegrias, das bênçãos, nós precisamos nos dispor a carregar as cruzes, a lidar com as dificuldades. Meu irmão, casamento é local de alegria, tem bênção. Mas casamento tem dificuldades. Para podermos desfrutar das bênçãos, nós precisamos estar dispostos a enfrentar as dificuldades. Meus irmãos, filho criado no caminho do Senhor, enriquece a alma dos pais. Mas para que os filhos sejam criados no caminho do Senhor, os pais precisam se esforçar a enfrentar as dificuldades, a pagar o preço. E aí, meus irmãos, é isso que nós precisamos entender. A maneira como nós lidamos com as nossas cruzes, a maneira como nós lidamos com os nossos desafios, podem prolongar o nosso deserto ou pode minimizar o nosso deserto. O que esses espias fazem? Os espias dão um relatório, mas agem com uma postura desanimadora. Agem com uma postura assim que dá a entender que não vale a pena entrar na terra prometida. Dá a entender que a terra prometida não é local de bênção, é local de dor. Meus irmãos, às vezes do jeito que as pessoas falam do casamento, às vezes do jeito que as pessoas falam dos filhos, às vezes do jeito que as pessoas falam da vida cristã, ao invés de estimular, ao invés de animar, ao invés de desanimar, de animar, parece que está desanimando. Ao invés de desafiar, parece que está desanimando. Meu irmão, como é que é o seu coração? É um coração desafiador ou um coração desanimador? Você precisa tomar cuidado com a maneira como você enxerga a sua realidade. Porque a depender da maneira que você enxerga e da maneira que você age, você vai diminuir o seu deserto ou você vai prolongar o seu deserto. O fato é que no meio dos 12, 10 desanimaram. No meio dos 12, 10 tiveram atitudes pessimistas, tiveram atitudes derrotistas. Meu irmão, olha, a maior parte das pessoas é propensa realmente ao desânimo. Nós precisamos tomar cuidado para não sermos influenciados por essa maior parte e para não influenciarmos as pessoas ao desânimo. Aqui, então, vão surgir duas pessoas que farão a diferença. Observe, por favor, o capítulo 13, versículo 30. Diz assim: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ora, parece que no meio dos 10 espias teve Caleb, teve também Josué, que se levantaram e falaram: não, peraí, gente. Ora, vamos puxar aqui pela memória. Nós éramos escravos no Egito. O Egito era uma grande potência. Aí Deus, na sua graça, na sua misericórdia, veio até nós. E o Senhor nos livrou da escravidão. Ora, nós íamos passar pelo Mar Vermelho e assim a gente estava pensando que ia se afogar. Deus abriu o Mar Vermelho e a gente passou para enxuto. Nós estávamos caminhando pelo deserto nesses 2 anos e Deus cuidou da gente nesse deserto. Oh, meus irmãos, está Caleb dizendo: será que o Senhor que agiu até agora vai nos fazer morrer diante dos filisteus, diante dos inimigos da terra prometida? Não, vamos subir, vamos enfrentar, vamos confiar em Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos pensar qual é a nossa postura, como é que a gente vai lidar com isso. Ora, nós podemos ter uma postura aguerrida, uma postura desafiadora, uma postura animada, corajosa. Ou nós podemos nos acovardar, nós podemos ser medrosos, nós podemos ser desanimados e desanimadores. Observa bem que, infelizmente, os espias tiveram uma atitude pessimista. Versos 31 a 33. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura.
Também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Olha que desânimo. Não, nós não podemos ir. Essa terra devora seus moradores. Os homens lá são gigantes. Eles vão nos devorar. Nós olhamos para nós e nós nos vemos como gafanhotos. E como nós nos vemos como gafanhotos, eles também nos veem como gafanhotos. Percebe o desânimo? Percebe a atitude derrotista? A Bíblia fala que como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Meu irmão, ora, nós precisamos pensar bem nisso. Como é que nós vamos lidar com os desafios que o Senhor coloca diante de nós? O Senhor tem colocado diante de nós uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Mas, meus irmãos, não existe coroa se não houver cruz. Não existe coroa se não houver luta. E aí nós não podemos desanimar. Nós não podemos deixar de enfrentar aquilo que o Senhor tem para nós. O pessimista, meus irmãos, pessimista quer dizer que ele é realista. Então ele fala, não, eu não sou pessimista, eu sou realista. Ora, não é realismo não, porque se ele fosse realista, ele lembraria aquilo que Deus já havia feito. Ele lembraria que Deus livrou do Egito, que Deus conduziu na terra prometida, no deserto, que Deus foi com eles em todo esse momento. O pessimista diz que é realista, mas o que ele chama de realismo é negar o agir de Deus. Isso não é realismo, não. Meus irmãos, o pessimista, ele tem sempre esse discurso, não dá, é difícil, nós não vamos conseguir. Como é que é seu casamento? Não, não tem mudança. Como é que é a sua caminhada? Não, é que é assim mesmo, a vida cristã é desse jeito. Meu irmão, não deixe isso acontecer com você, não. O desânimo, o pessimismo, a negatividade levam à desistência. Pensa bem nisso. O desânimo, o pessimismo, a negatividade levam à desistência. Olha Números 14, versículos de 1 a 4. Diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. E o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo no deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Percebe? 10 pessoas fizeram com que 600 mil desanimassem. 10 pessoas fizeram com que 60 mil murmurassem. 10 pessoas fizeram com que 600 mil desacreditassem. Meus irmãos, pessimismo, desânimo, negatividade levam à desistência. Não faça isso não. Seja um elemento de coesão, um elemento de fortalecimento e não de enfraquecimento. Aqueles homens, ao invés de promoverem fé, promoveram incredulidade. O oposto dessas coisas, meus irmãos, o oposto dessas coisas é fé. Nós precisamos nos desafiar a crer, nos desafiar a confiar, a permanecer firme, a não olhar para as dificuldades, mas olhar para Deus acima das dificuldades. A não olhar para o problema, mas olhar para Deus que dá solução para o problema. A olhar para o Senhor que faz de nós mais que vencedores. Meus irmãos, essa vai ser a diferença de Josué e de Calebe. Observa, por favor, aí no capítulo 14, versos 6 a 9. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto
como pão, os podemos retirar, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Meus irmãos, olha a fé desses dois homens. Esses dois homens falam, não, essa terra é muitíssimo boa. É terra que mana leite e mel. Se o Senhor se agradar de nós, a questão tão somente é o Senhor. A questão tão somente é Deus. Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos dar essa terra. Olha, Ele está dizendo, esse povo aí, nós vamos devorá-los como pão. Meus irmãos, olha a perspectiva, a diferença de perspectiva. Os incrédulos, os desanimados, acharam que seriam devorados. Já Josué e Caleb estão dizendo que eles vão devorar. Eles estão dizendo, olha, se Deus se agradar de mim, eu vou ser caçador, eu não vou ser caça. Se Deus se agradar de mim, eu vou ser cabeça, eu não vou ser cauda. Se Deus se agradar de mim, eu vou entrar lá para ter vitória e não para ter derrota. A grande questão é o Senhor. Ora, se Deus é por nós, quem será contra nós? Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Meu irmão, eu só preciso mesmo é estar debaixo da obediência do Senhor. Eu só preciso mesmo é estar debaixo da bênção de Deus. Eu só preciso estar em comunhão com o Senhor. O texto está dizendo aqui, não os temais, porque o Senhor é conosco. A perspectiva da fé, a perspectiva de realmente confiar no Senhor. Meus irmãos, ora, os desafios da vida serão o nosso degrau ou serão a nossa sepultura? O deserto será um local para o crescimento espiritual do povo de Deus ou será a sepultura de muitos dentre o povo de Deus? Infelizmente, para aqueles homens, aquilo acabou se tornando a sepultura deles. Infelizmente, para aqueles homens, foi assim que aconteceu. Meus irmãos, como é que será o seu deserto? Como é que será o seu desafio? Como é que serão as suas dificuldades? Serão seus degraus ou serão a sua sepultura? Os desanimados falam, é mais forte do que eu não consigo, eu não posso. Aqueles que creem diz assim, com o Senhor eu salto muralhas. Aqueles que creem diz assim, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará essa terra. Como é que será a sua postura? Confia, creia, Deus vai te honrar. Deus tem compromisso com aqueles que se comprometem com Ele. Precisamos ter a ótica da fé. Precisamos ter a ótica de quem realmente sabe que chegamos até aqui porque Deus nos trouxe. E se chegamos até aqui, o Senhor há de nos levar adiante. As bênçãos a bênção vale o sacrifício. Meu irmão, pensa bem nisso. A bênção vale o sacrifício. Nosso foco não deve ser nos gigantes que moram naquela terra, nos moradores. Nosso foco deve ser no Senhor. O Senhor me chamou para vencer e não para ser vencido. Deus é conosco. Precisamos confiar nisso. Meus irmãos, como é que esse texto termina? Esse texto termina da maneira que começou. Deus vai chegar diante do povo e vai dizer o seguinte, olha, vocês estão achando que se voltarem para o Egito, se voltarem no deserto, vai ser melhor para vocês. Olha o que Deus vai dizer então. Mais uma vez, a partir do verso 31 do capítulo 14. Diz assim, capítulo 14, a partir do verso 30. Sim, nenhum de vós entrará na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela. Olha Deus falando. É porque vocês disseram que não é para vocês, também eu não dou mais para vocês. Salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Esses dois foram os únicos que acabaram possuindo a terra. Mas as vossas crianças, sobre as quais disseste que seriam capturadas, farei entrar nessa terra, e elas conhecerão a terra que rejeitastes. Quanto a vós, vossos cadáveres cairão nesse deserto. Meus irmãos, o que aconteceu? Aconteceu que esses homens acabaram tendo o deserto não como um degrau, mas como uma sepultura. Já Jefoné e Josué e Caleb, eles tiveram a bênção de, passado 40 anos, eles adentraram a terra prometida e possuir aquilo que Deus prometeu. Pensa bem nisso.
Como é que será a sua postura? Meu irmão, confia que Deus é com você. Confia que se você estiver debaixo da obediência, se você estiver debaixo do compromisso, se você estiver em comunhão com o Senhor, Deus não vai te desamparar diante de gigante nenhum. Adentre a terra prometida. Esforça-se naquilo que o Senhor reservou para você. Valoriza seu casamento, valoriza sua família, valoriza seu testemunho, valoriza sua caminhada com Deus. E o Senhor há de fazer com que o seu deserto seja curto. O Senhor há de fazer com que o seu deserto seja um degrau. O Senhor há de trazer a abundância da terra prometida na sua vida. Que haja leite e mel no seu coração. Que haja graça abundante sobre você. Que Deus te abençoe, que Deus seja com o seu caminhar. Muito obrigado pela sua atenção. Um carinhoso abraço. Deus o abençoe.